O inimigo armou em silêncio, mas ele cometeu um erro. Ele esqueceu que Deus vê aquilo que ninguém consegue ver. Enquanto você dormia, enquanto você trabalhava, enquanto você cuidava da sua família, enquanto você chorava sem entender o que estava acontecendo, o Senhor já estava quebrando um laço preparado contra a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar quantas vezes Deus livrou você de algo que você nunca chegou a descobrir? Quantas armadilhas nunca chegaram até você porque Deus entrou na sua frente? Quantas portas erradas foram fechadas porque Deus conhecia um perigo que você não conhecia? Quantas pessoas tentaram preparar algo contra você, mas não conseguiram porque o Senhor já estava guardando seus passos? Hoje, nós vamos abrir um dos salmos mais poderosos sobre livramento. O Salmo 124, o salmo que declara: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Que palavra poderosa! Talvez hoje você esteja vivendo uma luta. Talvez existam situações que você não consegue explicar. Talvez você sinta que alguma coisa tenta impedir a sua paz. Mas eu quero declarar uma verdade. Quando Deus decide quebrar um laço, ninguém consegue reconstruí-lo. Hoje vamos orar para que o Senhor desfaça toda a armadilha escondida, toda a emboscada, todo plano contrário à sua vontade, e fortaleça o nosso coração para continuarmos confiando nele. Mas antes de começarmos, eu quero fazer um pedido. Se você acredita que Deus nunca abandona aqueles que colocam a esperança nele, faça um ato de fé. Inscreva-se agora neste canal, não apenas para acompanhar novos vídeos, mas como uma declaração diante de Deus de que você deseja caminhar diariamente em oração, fortalecer a sua fé e permanecer debaixo da sua palavra. Escreva também aqui nos comentários: Deus já quebrou o meu laço. Depois escreva o nome da sua cidade. Nós lemos muitos comentários e oramos por famílias de todo o Brasil e de outros países. E eu quero pedir mais uma coisa. Compartilhe esta oração com alguém que esteja vivendo uma batalha. Talvez essa pessoa esteja a um passo de desistir. E Deus queira usar você para levar uma palavra de esperança. Uma oração compartilhada pode alcançar um coração que ninguém mais consegue alcançar. Agora, feche os seus olhos. Abra o seu coração, porque hoje, o Deus que quebra os laços vai entrar na sua batalha. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença e entramos com a certeza de que o Senhor nunca perdeu o controle da nossa história. Meu irmão, minha irmã, existe uma verdade que pode mudar completamente a maneira como você olha para a sua vida. Nem todas as batalhas chegaram até você, nem todos os ataques conseguiram alcançar a sua casa, nem toda armadilha preparada contra você teve sucesso. Sabe por quê? Porque antes que o inimigo preparasse o laço, Deus já estava guardando os seus passos. Talvez você nunca descubra de quantas coisas o Senhor livrou você. Talvez jamais saiba quantas portas erradas Deus fechou. Talvez nunca descubra quantas conversas aconteceram contra o seu nome, quantas pessoas tentaram impedir a sua caminhada, quantas armadilhas foram preparadas em silêncio. Mas existe uma certeza. Nenhuma delas foi maior do que o cuidado de Deus sobre a sua vida. Pai, hoje nós te agradecemos pelos livramentos que nunca vimos. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos protegeu sem que percebêssemos. Obrigado pelas portas que pareciam boas, mas escondiam sofrimento. Obrigado pelas pessoas que o Senhor afastou, mesmo quando nós não entendemos. Obrigado porque muitas vezes reclamamos de situações sem saber que aquilo era o teu livramento. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra agora todo laço que ainda tenta prender esta família, todo laço do medo, todo laço da angústia, todo laço da tristeza, todo laço da mentira, todo laço da injustiça, todo laço preparado para impedir o crescimento dos teus filhos. Que tudo isso seja quebrado pelo teu poder. Meu irmão, posso fazer uma pergunta? Você já sentiu que alguma coisa tentava prender a sua vida? Você luta, mas parece que não consegue avançar. Você faz planos, mas sempre aparece alguma dificuldade inesperada. Você ora,
mas a resposta parece demorar, e então você começa a pensar: será que Deus ainda está comigo? Hoje o Senhor responde essa pergunta. Eu nunca saí do seu lado. Eu estava com você naquela madrugada em que ninguém viu as suas lágrimas. Eu estava com você naquele dia em que disseram que você nunca conseguiria. Eu estava com você quando fecharam portas diante de você. Eu estava com você quando você perdeu as forças. E continuo com você agora, Pai. Assim como declara o Salmo 124, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, onde nós estaríamos? Quantas batalhas já teríamos perdido? Quantas vezes já teríamos caído? Mas o Senhor esteve conosco e continua conosco. Por isso, nós não temos medo. Porque quem caminha com Deus nunca caminha sozinho. Meu Deus, visita agora esta mãe que ora pelos filhos. Visita este pai que luta pela sua casa. Visita esta avó que todos os dias dobra os joelhos pelos seus netos. Honra essas orações, fortalece esses corações, renova completamente a esperança desta família. Pai, nós declaramos, o laço está se rompendo, o medo está recuando, a angústia está perdendo a força, a esperança está voltando, porque quando o Senhor entra na batalha, o inimigo perde aquilo que achava que já tinha conquistado. E eu creio que hoje o céu começou a mover situações que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Mas em breve, nós veremos com os nossos próprios olhos, porque o Deus que começou esta obra será fiel para completá-la, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença, porque sabemos que não existe esconderijo para o inimigo diante dos Teus olhos. O homem pode esconder os seus planos, pode agir em silêncio, pode preparar armadilhas sem que ninguém veja, mas existe um Deus que vê o invisível, que conhece o secreto, que sabe aquilo que ainda nem aconteceu. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu que algumas coisas simplesmente não aconteceram na sua vida e hoje você entende que foi Deus quem impediu? Naquele momento você ficou triste, naquele momento você reclamou, naquele momento você não entendeu, mas hoje você olha para trás e percebe que Deus estava protegendo você, porque existem portas que parecem bênçãos, mas escondem destruição. Existem pessoas que parecem amigas, mas carregam intenções que somente Deus conhece. Existem caminhos que parecem certos, mas terminariam em dor. E antes que você colocasse os pés nesse caminho, Deus entrou na frente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pelos livramentos que nunca vimos, pelas batalhas que o Senhor venceu sem que soubéssemos, pelas armadilhas que nunca chegaram até nós, pelas palavras que nunca produziram efeito, pelos planos que fracassaram antes mesmo de acontecer, porque o Senhor sempre esteve guardando os teus filhos. Meu Deus, assim como declara o Salmo 124, o laço se quebrou e nós escapamos. Que essa palavra se cumpra agora sobre esta família. Que todo laço do medo seja quebrado. Que todo laço da angústia seja quebrado. Que todo laço da opressão seja quebrado. Que todo laço preparado para prender os teus filhos em tristeza, desânimo e confusão seja desfeito pelo poder do teu nome. Meu irmão, escute esta palavra. O inimigo armou em silêncio, mas Deus também trabalhou em silêncio. Enquanto alguém preparava uma armadilha, Deus preparava um livramento. Enquanto alguém tentava fechar uma porta, Deus já estava abrindo outra muito maior. Enquanto alguém tentava apagar a sua alegria, Deus estava fortalecendo o seu coração. Porque quem cuida da sua vida não dorme. O Deus de Israel nunca dorme, nunca se distrai, nunca chega atrasado. Pai, olha para esta pessoa que está ouvindo esta oração. Talvez ela tenha chegado aqui completamente cansada, achando que perdeu uma batalha, achando que tudo deu errado. Mas hoje o Senhor está mostrando que nem tudo que parece derrota é derrota. Às vezes é proteção, às vezes é livramento, às vezes é Deus mudando a direção da sua caminhada para impedir um sofrimento ainda maior. Meu Deus, dá discernimento aos teus filhos, para que aprendam a confiar, mesmo quando não entenderem os teus caminhos.
porque os teus pensamentos são maiores que os nossos, os teus planos são melhores que os nossos, e a tua vontade sempre nos conduz à vida. Pai, nós declaramos que nenhuma armadilha preparada contra esta casa permanecerá de pé, nenhum plano escondido prevalecerá. Nenhuma estratégia do inimigo será maior do que o teu poder, porque o Senhor continua sendo o nosso refúgio, o nosso libertador, o nosso escudo e aquele que guarda os nossos passos todos os dias. Por isso nós descansamos, porque sabemos que quem está escondido debaixo das tuas asas jamais ficará desamparado. E quando o Senhor quebra um laço, ninguém consegue reconstruí-lo. Nós cremos nessa promessa e seguimos confiando. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos diante da tua presença. E quanto mais esta oração avança, mais eu sinto que Deus está dizendo a alguém: você chegou até aqui porque eu segurei a sua mão. Meu irmão, minha irmã, você já pensou que talvez o maior milagre da sua vida tenha sido um livramento que você nunca percebeu? Nós costumamos agradecer pelas portas que se abriram, pelas bênçãos que chegaram, pelas vitórias que conseguimos enxergar. Mas quase nunca agradecemos pelas tragédias que Deus impediu, pelas pessoas que Ele afastou, pelos caminhos que Ele fechou, pelas decisões que Ele não permitiu que tomássemos, porque somente Deus conhece o fim desde o princípio. Somente Deus sabia onde aquela estrada iria terminar. Somente Deus conhecia a armadilha escondida, e antes que você chegasse, Ele quebrou o laço. Pai, hoje nós te agradecemos pelos livramentos invisíveis, por tudo aquilo que o Senhor fez sem que os nossos olhos percebessem. Obrigado pelas doenças que não chegaram, pelos acidentes que não aconteceram, pelas armadilhas que fracassaram, pelas palavras que perderam a força, pelas pessoas que tentaram nos atingir e não conseguiram, porque o Senhor esteve conosco em todos os momentos. Meu Deus, assim como diz o Salmo 124, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, onde nós estaríamos agora? Talvez destruídos, talvez derrotados, talvez sem esperança, mas o Senhor permaneceu fiel. Quando nós enfraquecemos, o Senhor permaneceu forte. Quando nós choramos, o Senhor continuou sustentando a nossa vida. Meu irmão, escute esta palavra. O inimigo trabalha escondido. Ele prepara armadilhas em silêncio. Ele tenta plantar medo, tenta plantar dúvida, tenta fazer você acreditar que Deus abandonou você. Mas isso é mentira, porque enquanto ele preparava a armadilha, Deus preparava o livramento. Enquanto ele tentava fechar uma porta, Deus já estava abrindo outra muito melhor. Enquanto ele tentava prender os seus pés, Deus já estava quebrando o laço. Pai, em nome de Jesus, quebra agora todo o laço invisível que ainda tenta prender esta família. Todo o laço do medo, todo o laço da ansiedade, todo o laço da tristeza, todo o laço da vergonha, todo o laço da culpa, todo o laço da opressão, todo o laço que impede os teus filhos de viverem plenamente a esperança que existe em Cristo. Que tudo isso seja rompido pelo teu poder. Meu Deus, fortalece esta pessoa. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela pense que está lutando sozinha. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu nunca saí do seu lado. Eu estive com você na noite mais escura. Eu estive com você quando ninguém acreditou em você. Eu estive com você quando seu coração parecia não suportar mais. E continuo com você agora. Por isso, não tenha medo. Não desista. Não olhe apenas para a batalha. Olhe para aquele que já venceu todas as batalhas, porque o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, que livrou os 3 jovens da fornalha, que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que continua quebrando laços hoje. Pai, nós entregamos completamente a nossa vida nas tuas mãos e declaramos: toda armadilha preparada contra nós será desfeita, todo plano escondido fracassará, toda estratégia do inimigo será confundida, porque a nossa confiança não está nos homens. Está no Senhor dos Exércitos, e quando o Senhor vai à nossa frente, não existe laço que permaneça de pé. Nós cremos,
Nós recebemos e desde já te agradecemos, porque sabemos o laço se quebrou e nós escapamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós permanecemos diante da tua presença, porque sabemos que o Senhor nunca chega atrasado. O Senhor nunca perde uma batalha. O Senhor nunca é surpreendido. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja perguntando neste momento, por que tanta luta? Porque parece que sempre existe alguma coisa tentando impedir a minha felicidade. Porque quando eu começo a vencer, aparece uma nova batalha. E hoje Deus manda dizer ao seu coração, a guerra nunca foi maior do que a minha proteção sobre a sua vida. Você viu a luta, mas não viu os anjos que eu enviei. Você viu as lágrimas, mas não viu a minha mão segurando você. Você viu a tempestade, mas não viu quantas ondas eu impedi de chegar até a sua casa. Meu irmão, você chegou até aqui porque Deus nunca deixou de guardar você. Pai, nós te agradecemos, porque talvez existam livramentos que só conheceremos na eternidade. Talvez nunca descubramos de quantas armadilhas escapamos, de quantas pessoas fomos protegidos, de quantas tragédias fomos poupados. Mas uma coisa nós sabemos: se estamos vivos hoje, é porque a tua mão nos sustentou. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, quebra agora todo laço que ainda tenta prender esta família, todo laço espiritual, todo laço do medo, todo laço da angústia, todo laço da desesperança, todo laço da humilhação, todo laço da perseguição, todo plano preparado em silêncio para atrasar a vida dos teus filhos. Que tudo isso seja quebrado agora pelo poder do teu nome. Pai, assim como está escrito no Salmo 124, o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não está na força humana. Não está no dinheiro. Não está nas circunstâncias. O nosso socorro vem do Senhor. E quando o Senhor estende a sua mão, não existe armadilha capaz de permanecer. Meu irmão, escute esta palavra. O inimigo pensou que conseguiria prender você. Pensou que você ficaria para sempre vivendo a mesma dor. Pensou que você nunca sairia dessa batalha. Pensou que você perderia a esperança. Mas ele não conhece o Deus que você serve. Porque o nosso Deus transforma desertos em jardins. Transforma lágrimas em testemunhos. Transforma derrotas em vitórias. Transforma armadilhas em livramentos. Pai, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Renova as forças desta mãe. Fortalece este pai. Abençoa esta avó. Guarda esta família. Protege este lar. Que nenhum plano escondido tenha sucesso. Que nenhuma armadilha preparada no oculto prospere. Que nenhuma estratégia do inimigo seja maior do que a tua presença. Meu Deus, ensina-nos a descansar. Porque muitas vezes queremos controlar tudo, queremos entender tudo, queremos saber quem fez, quem falou, quem armou. Mas hoje nós entregamos tudo nas tuas mãos. Porque o Senhor conhece aquilo que nós nunca conheceremos. O Senhor vê aquilo que os nossos olhos jamais verão. E isso nos basta. Porque a nossa confiança está em Ti. Pai, nós declaramos, a partir de hoje, toda armadilha será transformada em testemunho. Toda perseguição será transformada em crescimento. Toda lágrima será transformada em alegria. E todo laço preparado contra esta família será quebrado pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos, nós recebemos e já começamos a agradecer. Porque o Deus que guardou Davi continua guardando os seus filhos. E aquele que começou a nos livrar continuará nos sustentando até o dia da nossa vitória completa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos nesta oração. E quanto mais nós buscamos a Tua presença, mais nós entendemos que nunca estivemos sozinhos. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja vivendo uma batalha que ninguém conhece. As pessoas olham para você e pensam que está tudo bem, mas somente Deus sabe das lágrimas que você derramou. Somente Deus conhece as noites em que você perdeu o sono. Somente Deus ouviu aquelas orações que você fez em silêncio. E sabe o que é mais bonito? Ele ouviu cada uma delas. Pai,
Existe alguém ouvindo esta oração que já pensou em desistir? Desistir de lutar, desistir de sonhar, desistir de acreditar. Porque a guerra foi longa demais. As portas demoraram para abrir, as respostas demoraram para chegar, e o inimigo começou a sussurrar: Deus esqueceu de você. Nada vai mudar. Você nasceu para sofrer. Mas hoje, toda a voz de mentira perde a força em nome de Jesus, porque quem fala a última palavra sobre a nossa vida é Deus. Meu irmão, escute isso. O inimigo armou em silêncio, mas Deus também trabalhou em silêncio. Enquanto alguém preparava um laço, Deus preparava um livramento. Enquanto alguém tentava impedir a sua vitória, Deus preparava um testemunho. Enquanto alguém esperava ver a sua derrota, Deus já escrevia um novo capítulo da sua história. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós quebramos agora toda a corrente invisível que tenta prender esta família, toda a opressão, todo o medo, toda a ansiedade, toda a tristeza profunda, todo espírito de desânimo, toda palavra de derrota, toda armadilha preparada para impedir o avanço dos teus filhos. Que tudo isso seja despedaçado pelo poder do teu nome. Meu Deus, assim como está escrito, o laço se quebrou e nós escapamos. Que esta palavra se cumpra agora. Que esta mãe escape da angústia. Que este pai escape do medo. Que esta família escape de toda emboscada. Que os teus anjos acampem ao redor desta casa, guardando as entradas, guardando as saídas, guardando o trabalho, guardando os filhos, guardando cada passo desta família. Meu irmão, talvez você nunca descubra quem armou contra você. E talvez nem precise descobrir, porque a nossa luta não é para encontrar culpados. A nossa luta é permanecer debaixo da proteção de Deus. Enquanto o mundo procura vingança, nós buscamos a presença do Senhor. Enquanto muitos respondem ao mal com o mal, nós respondemos com oração, porque sabemos que a justiça pertence ao Senhor. E quando Deus decide agir, ninguém consegue impedir. Pai, nós entregamos completamente esta batalha nas tuas mãos. Não queremos viver presos ao medo. Não queremos viver desconfiando de todos. Queremos viver confiando no Senhor, porque quem está escondido debaixo das tuas asas, descansa. Quem confia no Senhor, permanece firme. Quem espera em ti, jamais será envergonhado. Por isso hoje, nós escolhemos descansar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem conhecer todos os detalhes, porque sabemos que o Deus que quebrou o laço ontem, continua quebrando laços hoje. E continuará quebrando todos os laços que tentarem prender a vida dos seus filhos. Nós recebemos essa promessa. Nós descansamos na tua fidelidade e seguimos caminhando pela fé, porque a nossa vitória não depende do tamanho da armadilha, ela depende do tamanho do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós permanecemos diante da tua santa presença, e neste momento, eu sinto que Deus está visitando pessoas que chegaram aqui completamente cansadas de lutar. Pessoas que já disseram: Senhor, eu não aguento mais. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você tentou entender por que certas coisas aconteceram com você? Por que aquela porta se fechou? Por que aquela amizade terminou? Por que aquele projeto não deu certo? Por que tantas dificuldades apareceram ao mesmo tempo? E você perguntava: meu Deus, onde o Senhor estava? E hoje, o Senhor responde ao seu coração: eu estava exatamente onde sempre estive, ao seu lado. Você viu a luta, mas não viu os anjos trabalhando. Você viu a tempestade, mas não viu a minha mão segurando o barco. Você viu o laço, mas não viu o momento em que eu o quebrei. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nunca perdeu o controle da nossa história. Mesmo quando tudo parecia perdido, o Senhor continuava trabalhando. Mesmo quando nós não entendíamos, o Senhor já conhecia o final da batalha. Meu Deus, se existe algum plano escondido contra esta família, que seja desfeito agora. Se existe alguma armadilha preparada no silêncio, que seja quebrada agora.
Se existe alguma intenção maligna tentando impedir a paz desta casa, que caia por terra pelo poder do teu nome, porque nenhuma estratégia do inimigo é maior do que a tua soberania. Meu irmão, escute isso: o inimigo trabalha escondido, mas Deus também trabalha onde os nossos olhos não conseguem enxergar. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, o Senhor já estava preparando a resposta. Enquanto você chorava, o Senhor já estava fortalecendo você. Enquanto você dizia, não existe mais saída, Deus já tinha preparado uma porta que ninguém conseguia ver, porque o nosso Deus nunca é pego de surpresa. Pai, assim como o Senhor livrou José das mãos dos seus irmãos, assim como livrou Daniel da cova dos leões, assim como livrou Pedro da prisão, assim como livrou Davi de tantas emboscadas, livra também esta família, quebra toda armadilha, desfaz todo laço, confunde toda estratégia preparada contra os teus filhos, envia os teus anjos para guardarem esta casa, guarda cada filho, guarda cada mãe, guarda cada pai, guarda cada idoso, guarda cada pessoa que está orando conosco agora. Meu Deus, que nenhuma palavra de derrota permaneça sobre esta família, que nenhuma sentença de fracasso tenha autoridade, que nenhuma tentativa de atrasar as tuas promessas prospere, porque aquilo que o Senhor determinou, ninguém pode impedir. Meu irmão, talvez você esteja cansado, talvez a batalha tenha sido longa, mas eu quero deixar uma palavra no seu coração. Não desista agora. Você chegou longe demais para parar. Você orou demais para voltar atrás. Você confiou demais para abandonar a caminhada. Continue, porque Deus está mais perto da sua vitória do que você imagina. E eu creio que muito em breve, você olhará para trás e dirá, se não fosse o Senhor ao meu lado, eu não teria conseguido. Mas Ele esteve, Ele lutou, Ele guardou, Ele sustentou e continuará sustentando. Pai, nós descansamos na promessa do Salmo 124. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E é nesse nome poderoso que nós colocamos toda a nossa confiança, porque o laço foi quebrado, a armadilha foi desfeita, e o Deus que começou este livramento será fiel para completá-lo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos diante da Tua presença, e eu sinto no meu coração que existe alguém ouvindo esta oração que chegou ao limite das suas forças. Talvez essa pessoa tenha dito hoje, Senhor, eu não consigo mais lutar, mas Deus manda dizer a você, você não precisa lutar sozinho, porque existem batalhas que não serão vencidas pela força, nem pela inteligência, nem pelo dinheiro. Serão vencidas pela minha presença. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu que o inimigo quase nunca anuncia os seus ataques? Ele trabalha no silêncio, ele prepara armadilhas escondidas, ele tenta prender sem que a pessoa perceba. Primeiro ele rouba a paz, depois tenta roubar a esperança, depois tenta convencer você de que Deus abandonou a sua vida. Mas isso é mentira, porque enquanto o inimigo preparava o laço, Deus já preparava o livramento. Pai, hoje nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que foi preparado e escondido contra esta família. Toda armadilha invisível, todo plano que ninguém conhece, toda intenção maligna, toda emboscada, toda tentativa de atrasar as promessas que o Senhor fez aos Teus filhos. Que tudo isso seja destruído agora pelo poder do Teu nome. Meu Deus, quebra todo o laço que tenta prender esta casa. Quebra o laço da tristeza, quebra o laço da angústia, quebra o laço da opressão, quebra o laço da falta de esperança. Quebra todo o ciclo de derrotas que insiste em se repetir. Quebra toda a corrente que tenta impedir os teus filhos de avançarem, porque somente o Senhor tem autoridade para libertar completamente uma vida. Meu irmão, escute isso. Nem tudo aquilo que deu errado foi derrota. Talvez tenha sido Deus impedindo uma armadilha. Nem toda porta fechada foi castigo. Talvez tenha sido Deus protegendo você. Nem toda demora significa abandono. Às vezes, é Deus preparando o momento certo.
Porque Deus nunca entrega uma bênção antes da hora e nunca chega atrasado. Ele chega exatamente no tempo perfeito. Pai, ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendermos. Ensina-nos a descansar, mesmo quando tudo parecer difícil. Ensina-nos a olhar para a tua fidelidade e não apenas para as circunstâncias, porque a nossa esperança não está naquilo que vemos, está naquilo que o Senhor prometeu. Meu Deus, assim como o Senhor quebrou o laço do passarinheiro, quebra agora todo o laço preparado contra esta família. Se alguém preparou uma emboscada, confunde esse plano. Se alguém desejou a queda dos teus filhos, transforma essa intenção em vergonha. Se existe alguma porta fechada pela maldade humana, abre uma porta que ninguém conseguirá fechar. Porque quando o Senhor determina uma bênção, nenhuma força pode impedir. Pai, nós declaramos nesta oração: o medo não vencerá, a angústia não vencerá, o desânimo não vencerá, a armadilha não vencerá. Porque maior é aquele que está conosco do que qualquer luta que se levante contra nós. E eu creio que daqui a algum tempo, muitas pessoas voltarão a esta oração apenas para testemunhar. Eu achei que era o fim, mas Deus já tinha quebrado o laço antes que ele me alcançasse. Nós recebemos essa promessa. Nós descansamos nessa palavra e seguimos caminhando, porque o nosso socorro continua vindo do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos a este momento da oração, e eu sinto que Deus quer gravar uma verdade no coração de cada pessoa que está orando conosco. Você não chegou até aqui por acaso. Você chegou até aqui porque Deus sustentou você. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar? Quantas vezes disse: Senhor, essa batalha é grande demais para mim. Talvez você tenha perdido noites de sono. Talvez tenha derramado lágrimas que ninguém viu. Talvez tenha sentido medo do amanhã. Mas existe uma verdade que o inimigo nunca poderá mudar. Deus nunca abandonou você. Quando você não tinha forças, Ele carregou você. Quando você não tinha palavras, Ele ouviu o seu silêncio. Quando você não conseguia enxergar uma saída, Ele já estava preparando o caminho. Pai, hoje nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que ainda tenta prender esta família. Todo o medo do futuro, toda a insegurança, toda a tristeza, toda a opressão, toda a palavra lançada para enfraquecer a fé dos Teus filhos, toda a armadilha preparada para atrasar os Teus planos. Nós declaramos: tudo isso cai por terra agora, em nome de Jesus. Meu Deus, assim como o Senhor livrou o Teu povo de tantas emboscadas, livra também esta família. Assim como o Senhor abriu caminhos onde parecia impossível, abre caminhos para os Teus filhos. Assim como o Senhor fez o laço se romper, faz cair por terra toda a prisão invisível que tenta impedir esta casa de viver os Teus propósitos. Meu irmão, escute esta palavra. Talvez você nunca saiba quem tentou fazer o mal contra você. Talvez nunca descubra quantas vezes Deus impediu uma tragédia. Talvez nunca veja todas as batalhas espirituais que aconteceram ao seu redor. Mas um dia, na presença do Senhor, você entenderá o quanto foi guardado e verá que a mão de Deus esteve sobre você em cada detalhe da sua história. Pai, ensina-nos a confiar mais. Ensina-nos a descansar mais. Ensina-nos a depender menos das circunstâncias e mais da Tua presença. Porque o nosso socorro não vem da força humana. O nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Meu Deus, que toda pessoa que chegou aqui cansada saia fortalecida. Que toda pessoa que chegou aqui sem esperança saia renovada. Que toda pessoa que chegou aqui pensando em desistir receba novas forças para continuar caminhando. Porque o Senhor ainda escreverá capítulos de vitória na vida dos Teus filhos, e aquilo que hoje parece impossível será testemunho amanhã. Pai, nós já começamos a Te agradecer, porque cremos que o laço foi quebrado,
A armadilha fracassou, a emboscada não prosperou, e aquilo que o inimigo preparou para destruir, o Senhor transformará em testemunho para glorificar o teu nome. Nós recebemos essa promessa, nós descansamos na tua fidelidade e seguimos caminhando de cabeça erguida, porque sabemos, quem tem Deus como refúgio, nunca caminha sozinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai amado, chegamos ao final desta oração, mas eu creio, de todo o meu coração, que esta batalha não termina aqui. Ela termina com a vitória que o Senhor já começou a preparar para os teus filhos. Meu irmão, minha irmã, talvez, quando você iniciou esta oração, o seu coração estivesse pesado. Talvez você tenha chegado aqui pensando, não existe mais saída para mim. Mas eu quero que você termine este momento lembrando de uma verdade que jamais poderá ser apagada. O inimigo armou em silêncio, mas Deus trabalhou em silêncio também. Enquanto alguém preparava um laço, Deus preparava um livramento. Enquanto alguém esperava a sua queda, Deus escrevia o seu testemunho. Enquanto o inimigo dizia, agora ele não escapa, o Senhor já declarava, o laço se quebrará e o meu filho escapará. Pai, assim como está escrito no Salmo 124, o laço se quebrou e nós escapamos. Que essa palavra permaneça viva sobre esta família. Que todo medo seja quebrado. Que toda opressão seja quebrada. Que toda tristeza seja quebrada. Que toda armadilha preparada no oculto seja destruída. Que toda porta fechada pela maldade humana seja substituída pelas portas que somente o Senhor pode abrir. Meu Deus, nós entregamos completamente a nossa vida nas tuas mãos. Entregamos o nosso futuro, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos sonhos, os nossos projetos, porque sabemos que ninguém cuida melhor da nossa história do que o Senhor. Meu irmão, quero deixar uma palavra que Deus colocou fortemente no meu coração. Não tenha medo do que você ainda não conhece, porque Deus já está no seu amanhã. Ele já sabe da luta que ainda virá. Ele já conhece cada desafio. E antes que qualquer armadilha seja preparada, a mão do Senhor já estará sobre a sua vida. Essa é a confiança que sustenta um filho de Deus. Nós não caminhamos porque sabemos tudo. Nós caminhamos porque sabemos em quem temos crido. Pai, abençoa cada pessoa que permaneceu nesta oração até o último minuto. Que esta mãe seja fortalecida. Que este pai seja renovado. Que esta avó continue firme na fé. Que este jovem não desista dos teus caminhos. Que esta família seja cercada pela tua presença. Que os teus anjos acampem ao redor desta casa, guardando as entradas, guardando as saídas, guardando cada passo, porque onde o Senhor guarda, nenhuma armadilha prospera. Meu irmão, antes de encerrarmos, eu quero fazer um pedido muito especial. Se esta oração fortaleceu a sua fé, faça um ato de confiança em Deus. Inscreva-se agora neste canal, não apenas para acompanhar novos vídeos, mas como um compromisso de permanecer buscando a presença do Senhor todos os dias. Vamos caminhar juntos em oração, vamos fortalecer a nossa fé e vamos declarar que nenhuma armadilha será maior do que o Deus que nós servimos. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: o laço se quebrou, eu escapei. Depois escreva o nome da sua cidade. Eu gosto de ler os comentários e ver quantas pessoas Deus está unindo em oração. E eu quero pedir mais uma coisa: compartilhe esta oração com alguém. Talvez exista uma pessoa que esteja vivendo uma batalha em silêncio. Alguém que sorri por fora, mas está chorando por dentro. E Deus pode usar você para levar esperança a esse coração. Uma oração compartilhada hoje pode ser o recomeço da fé de alguém amanhã. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor guarde a sua casa. Que o Senhor fortaleça a sua família. E que em breve você volte aqui para testemunhar. O inimigo armou em silêncio, mas Deus quebrou todo o laço da minha vida. Porque o nosso socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.